Olá, eu me chamo Franciele, sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação, sou orientanda da professora doutora Joseline Molose e vou apresentar para vocês o nosso trabalho que tem como título O papel dos estressores ambientais na estrutura funcional da comunidade macrobentônica em reservatórios, identificando respostas de limiar. O crescimento populacional em torno dos reservatórios tem levado ao empobrecimento da diversidade das comunidades aquáticas, principalmente devido às atividades antrópicas que são desenvolvidas cada vez mais próximos desses ecossistemas. Os macroinvertebrados bentônicos são tidos como bons indicadores a gradientes ambientais, visto que apresentam alta abundância e diversidade, ciclo de vida relativamente longo e os organismos apresentam desde espécies sensíveis a tolerantes às condições ambientais. E a resposta biológica desses organismos a estressores ambientais pode variar dependendo das suas características funcionais, como relacionadas à morfologia, estratégia alimentar e reprodução. Os estressores são tidos como qualquer mudança brusca em uma variável ambiental que atua como um filtro e seleciona espécies com características biológicas que possibilitam a sobrevivência diante de condições locais. A resposta limiar dos macroinvertebrados bentônicos a esses estressores ambientais se dão de acordo com as suas características funcionais, onde essa resposta de limiar pode ser detectada a partir da ocorrência de um taxon aumentar ou diminuir subitamente diante de um gradiente ambiental. Diante disso, nós buscamos testar a seguinte hipótese. O gradiente de estressores ambientais atuará na estruturação da comunidade macrobentônica, onde, à medida que aumenta o gradiente, se tem o predomínio de organismos com características funcionais de tolerância a impactos. Para isso, nós coletamos em 6 reservatórios, localizados na bacia do Rio Piranhaçu, no Rio Grande do Norte, e na bacia hidrográfica do Rio Paraíba, no estado da Paraíba. O clima da região é do tipo BSH semiárido seco, e as coletas foram realizadas nos anos de 2014, 2015, 2019, totalizando 249 unidades amostrais. Para a coleta dos estressores ambientais, nós coletamos 1 litro de água na subsuperfície da região litorânea em cada ponto. Em laboratório, nós analisamos o fosfato, amônio, nitrato e nitrito. E em campo, com auxílio de uma sonda, nós mensuramos a temperatura e turbidez. Para a amostragem da macrofauna bentônica, com auxílio de uma draga, nós coletamos sedimento na região litorânea em cada ponto, lavamos essas amostras em peneiras, triamos e identificamos os organismos até o menor nível taxonômico possível. Nós selecionamos 3 características funcionais que têm a capacidade de responder a estressores ambientais em ambiente de água doce. São elas os grupos tróficos alimentares, o modo de respiração e o volatilismo. Para análise de dados, nós inicialmente testamos a colinearidade dos estressores ambientais e para identificar os bioindicadores robustos e suas respostas de pontos de mudança em relação a cada gradiente de estressor, nós aplicamos a análise taxa indicador de limite, TITAM. 35 taxos foram identificados, esses distribuídos em 37.874 indivíduos. Destes 35 taxons, 27 foram detectados como bioindicadores robustos aos gradientes de estressores ambientais. A análise de TITAM nos mostrou que, para o gradiente de nitrogênio, nós temos as espécies representadas pela cor preta, que significa aquelas espécies que estiveram associadas à menor concentração de nitrogênio, e as espécies representadas na cor vermelha, as espécies que estiveram associadas ao aumento do gradiente. Para o nitrogênio, o gênero Ficimento e a família Girinidae estiveram melhor associados às menores concentrações, e o molusco exótico Melanoides tuberculatus esteve associado ao aumento das concentrações de nitrogênio. Para a turbidez, o gênero Pelomus piacho esteve associado a um menor nível de turbidez, ao grupo de decápoda, ao aumento da turbidez, assim como também Melanoides tuberculatus. Para a temperatura, os picos de frequência dos organismos esteve associados a partir de 26 graus de temperatura. Para o gradiente de fósforo total, Ficimento e Acha esteve melhor associado às menores condições, já a família Leptophorbide e Hydrophilidae ao aumento das concentrações de fósforo total.
Diante disso, nós temos que, então, a nossa hipótese foi confirmada, visto que o aumento do gradiente de estressor selecionou espécies que apresentam características funcionais de resistência e tolerância a essas condições. O aumento das concentrações de fósforo, nitrogênio e turbidez esteve associado principalmente com o aumento dos coletores catadores, visto que essas variáveis são impulsionadoras da proliferação dos produtores primários e, assim, se tem um aumento do conteúdo de material orgânico e uma maior disponibilidade de recursos para os coletores catadores. A literatura já nos mostra que o aumento da temperatura está associado à diminuição do oxigênio dissolvido na água. Para o nosso estudo, o aumento da temperatura favoreceu organismos com respiração pelo ar, devido a esses organismos apresentarem estruturas para captação de oxigênio, assim como os organismos de respiração tegumentar também esteve associado ao aumento da temperatura, principalmente devido à alta abundância de Aidófilos e Belomos, que são gêneros que apresentam estratégias adaptativas como o pigmento de hemoglobina, que então maximiza a captura de oxigênio dissolvido na água. A reprodução ela foi um aspecto também determinante para o estabelecimento dos limiares desses bioindicadores. A temperatura, o aumento da temperatura favoreceu os organismos multivoltímeos, visto que essa variável é impulsionadora de ciclos reprodutivos. Já os univoltímeos responderam melhor aos menores valores de temperatura. Diante disso, nós concluímos que o aumento do impacto dos reservatórios leva à dominância de características funcionais, o que pode resultar na diminuição da diversidade macrobentônica, com consequências negativas ao funcionamento desses ecossistemas. Quero agradecer à CAPES pela concessão da minha bolsa, ao CNPq pelo financiamento do nosso projeto, ao LEAC pelo apoio no processamento das amostras, ao Laboratório de Ecologia de Bentos, a qual eu faço parte, e ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação. E muito obrigada. Olá, eu me chamo Dalesca Barbosa de Melo, sou mestra em Ecologia e Conservação, sou integrante do Laboratório de Ecologia de Bentos da Universidade Estadual da Paraíba. O trabalho que irei apresentar hoje é uma parte da minha pesquisa de mestrado, que tem como título Resposta dos padrões de diversidade de quironomide à seca extrema em reservatórios do semiárido, o qual foi orientado pela professora doutora Joseline Molose. Bom, a seca extrema é um exemplo de um extremo climático que origina flutuações severas no volume hídrico dos ecossistemas aquáticos, incluindo os reservatórios. E isto tem forçado as espécies a se adaptarem às novas condições. No entanto, nem todas as espécies elas conseguem persistir sobre os novos regimes climáticos, o que pode levar ao comprometimento da biodiversidade. Então, diante disso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar como a seca extrema no semiárido influencia a diversidade dos quironomídeos. Então, o nosso estudo ele foi realizado em 6 reservatórios de diferentes ecorregiões do semiárido no nordeste do Brasil, que foram Sabugi, Passagem das Traíras e Cruzeta, inseridos na bacia do rio Piranhas-Açu, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Poções, Sumé e Cordeiro, inseridos na bacia do rio Paraíba, localizado no estado da Paraíba. Então, ao longo da região litorânea de cada reservatório, nós estabelecemos 15 pontos de amostragem, os quais foram amostrados em 2014, 2015 e 2019. Período este em que o semiárido ele passou por uma seca extrema, sendo considerado uma das mais severas desde os últimos 50 anos. E que resultou em fortes flutuações no volume hídrico desses reservatórios, chegando alguns desses ecossistemas a entrar em estado de colapso. Bom, então, ao longo dos pontos amostrais, coletamos amostras de sedimento utilizando uma draga Ekman-Burch. Essas amostras em laboratório foram lavadas em água corrente usando peneiras de malha de 0,5 milímetros. Posteriormente, os organismos eles foram separados e identificados ao nível de gênero. Foram, então, escolhidos 4 características funcionais que foram
grupos tróficos alimentares, tamanho do corpo, construção de tubo e hemoglobina. Essas características, elas expressam as habilidades das espécies em explorar e se estabelecer no hábitat em distintos cenários de mudanças ambientais. Bom, então, a assembleia ela foi decomposta nos componentes alfa, beta e gama pelo método de partição aditiva, em que no nosso estudo, a diversidade alfa é a diversidade dentro de cada ponto amostral, o nosso beta 1 é a diversidade entre as amostras dentro de cada reservatório, o nosso beta 2 é a diversidade entre os reservatórios e o gama é a bacia hidrográfica. Então, realizamos a análise para cada bacia separadamente. Então, para realizar a partição da diversidade, empregamos o índice de Simpson para a diversidade taxonômica e o índice de Hall para a diversidade funcional. Posteriormente, aplicamos o teste de permutação para verificar se os valores observados de beta 1 e beta 2 são maiores ou menores do que esperado ao acaso. Então, no total, coletamos 7.905 quironomide, sendo 18 táxons na bacia Paraíba e 24 táxons na bacia Piranhas-Açu. Então, ao particionar a diversidade da nossa assembleia, verificamos que a diversidade beta-taxonômica em 2014 e 2015 foi proporcionalmente superior à diversidade alfa, principalmente entre as amostras dentro de cada reservatório. Essa mesma tendência foi observada para a diversidade funcional, e ambas as diversidades verificamos diferenças significativas. Já em 2019, verificamos que as proporções de explicação entre a alfa-diversidade e a beta-diversidade, principalmente o beta 1, foram próximas. Já na bacia Piranhas-Açu, verificamos um padrão diferente, em que, em 2014 e 2019, houve uma maior proporção da diversidade alfa. Ela foi superior à diversidade beta. No entanto, diferenças significativas foram observadas apenas para o beta 2 entre os reservatórios em 2019. Já em 2015, verificamos que houve maior beta-diversidade. No entanto, as diferenças significativas foram observadas apenas para a diversidade taxonômica. Então, a semelhança nos componentes da diversidade taxonômica e funcional, principalmente para a bacia Paraíba, ela reflete o baixo número de diferentes gêneros que identificamos, cada um correspondendo a uma função distinta. O que explica a maior beta-diversidade. Enquanto no Piranhas-Açu, as flutuações hídricas, ela promoveu a abundância de um gênero em específico e suas funções capazes de lidar com essas condições severas, o que promove a baixa beta-diversidade. E embora 2015 tenhamos registrado uma alta beta-diversidade, foi o ano que registramos o menor número de gêneros. E as diferenças não significativas das características funcionais indica que são semelhantes à maneira com que essas espécies, elas se adaptam às condições severas de seca. Bom, então, essas diferenças nos padrões da beta-diversidade entre as bacias pode ser reflexo do impacto antrópico desses ecossistemas, visto que esses reservatórios, eles estão localizados próximo a ocupações urbanas e que são maiores na bacia Paraíba. E outros estudos apontam que, de fato, hábitats mais impactados podem, de fato, apresentar maior beta-diversidade. Então, em conclusão, diante da seca extrema, verificamos que alguns gêneros, eles apresentaram adaptações que, de fato, conferiram resistência às fortes flutuações hídricas e permitiu a persistência desses organismos dentro do hábitat. No entanto, isso ocorreu em um ambiente com um número já reduzido de gêneros e mostra que
Essas mudanças estão, de fato, causando a perda da diversidade taxonômica e funcional, o que pode comprometer a aptidão dos organismos em enfrentar mudanças futuras, como também pode comprometer a dinâmica do ecossistema. Então, quero agradecer ao CNPq pelo financiamento do nosso estudo, à CAPES pela concessão da bolsa durante o período do mestrado e ao Laboratório de Ecologia de Bentes pelo auxílio em todo os procedimentos laboratoriais e os procedimentos de campo. E obrigada. Olá, meu nome é Jonathan e eu sou doutorando em Ecologia e Limnologia pelo PEA no PELHA. Irei apresentar o trabalho intitulado Fatores Espaciais e Ambientais Predizem a Composição da Comunidade de Invertebrados Bentônicos em Reservatórios Neotropicais, de autoria de Jonathan Rosa, Carolina Mendes Muniz, Daniele Caterine Pettis e Janete Gucci. Nos últimos anos tem-se observado um aumento na construção de ambientes aquáticos artificiais devido ao aumento populacional, por exemplo, a construção de barragens, que tem implicações sobre a biota aquática, uma vez que modificam a dinâmica ambiental, causando alterações do fluxo de água em ecossistemas lóticos e em períodos de inundação, o que tem influência sobre a estruturação das comunidades. Reservatórios são ambientes que possuem uma grande diversidade de invertebrados bentônicos, como, por exemplo, larvas de inseto, crustáceos e moluscos, e alterações nessas comunidades têm efeitos que são diretos e indiretos sobre as funções ecossistêmicas. Isso porque esses organismos são importantes na ciclagem de nutrientes e possuem um papel na transferência de energia entre os níveis tróficos inferiores a superiores. Desse modo, o objetivo do estudo foi identificar quais seriam os fatores espaciais representados pelas PCNMs e os fatores ambientais representados pelas variáveis limnológicas, características do reservatório e uso do solo, que estão associados com a riqueza, a biomassa e a composição de invertebrados bentônicos em reservatórios da região sul do Brasil. A área de estudo ela compreende um total de 29 reservatórios que estão inseridos em diferentes bacias hidrográficas no estado do Paraná e em estados vizinhos. Para a amostragem desses invertebrados, durante o momento da coleta foram mensuradas algumas variáveis limnológicas. A amostragem dos invertebrados se deu utilizando uma draga adaptada do tipo Petersen. Amostras de sedimento foram coletadas nas regiões litorais dos reservatórios, nas suas zonas profundas. A triagem ela ainda ocorreu em campo utilizando o microscópio estereoscópio e os indivíduos foram identificados até nível de gênero ou espécie, usando literatura especificada. Em relação aos componentes analisados, o componente variáveis espaciais foi representado pelas PCNMs, o componente variáveis limnológicas considerou o pH, o oxigênio dissolvido, a alcalinidade, a turbidez, o material em suspensão, o PClC, nitrato, fósforo, nitrogênio e clorofila. Enquanto o componente características do reservatório considerou a idade, o tempo de retenção de água, a área e a profundidade do reservatório. E por fim, o componente uso do solo considerou a urbanização, o número de habitantes por quilômetros quadrados, a distância entre os reservatórios a um ponto urbano, a cobertura florestal, um índice de influência humana, a porcentagem de agricultura e pecuária. Em relação às análises de dados, primeiro foi realizado correlações de Pearson para as variáveis limnológicas, a fim de evitar problemas de multicolinariedade. Após isso foi calculado o fator de inflação de variância, ou VIF, para cada variável, utilizando um valor de corte de 0,6. Também realizamos, após essa etapa, uma seleção de forward para todos os conjuntos de variáveis, a fim de identificar quais seriam as variáveis que possuem um efeito significativo sobre as variáveis respostas. Após essa etapa estatística, então nós temos as variáveis que foram selecionadas, destacando que para o componente espacial e características dos reservatórios, todas as variáveis foram selecionadas. Após essa etapa, nós também realizamos uma análise de partição de variância para o componente variáveis limnológicas, o componente características do reservatório e uso do solo sobre a composição e biomassa e riqueza dos invertebrados bentônicos.
E por fim, também realizamos uma análise de redundância baseada na distância, uma DBRDA, para o componente espacial, que é utilizada para examinar a influência então dos preditores na distribuição espacial. Todas as análises elas foram realizadas no software R. Resultados. Um total de 77 táxons pertencentes a diferentes grupos taxonômicos foram identificados. Em relação à análise da partição de variância, ela mostrou que tanto os fatores espaciais quanto os fatores ambientais analisados, eles têm uma influência sobre os atributos de biomassa e composição dos invertebrados bentônicos. A porcentagem de variação explicada para cada componente, ela mostrou valores que são semelhantes, porém o componente espacial foi o que apresentou o maior valor. Em relação ao efeito global dos componentes, o componente de variáveis limnológicas foi o que apresentou uma maior porcentagem de variação explicada. E por fim, em relação aos efeitos compartilhados, o componente, eles apresentaram baixos valores de explicabilidade, entretanto, o efeito compartilhado entre a limnologia e o espaço foi o que apresentou maior valor. Por outro lado, em relação ao atributo de riqueza, nós observamos que apenas a característica do reservatório apresentou valores significativos para o efeito global e único. Explorando mais essa relação entre a riqueza de espécies e as variáveis relacionadas a características dos reservatórios, nós observamos uma relação negativa entre a idade do reservatório e a riqueza de espécies. Discussão. A maior influência do fator espacial, ela nos mostra que reservatórios que estão próximos, eles possuem uma maior similaridade quanto à composição e à biomassa de invertebrados bentônicos. E se a posição em que o reservatório se enquadra, se ele está em uma mesma bacia, ele pode influenciar então nessa composição e biomassa entre os reservatórios. Assim, reservatórios que estão em uma mesma bacia hidrográfica, eles tendem a ter uma mesma composição de espécies e uma mesma biomassa. Padrão já observado para outros grupos biológicos, como por exemplo os peixes. A relação negativa observada entre a riqueza de invertebrados bentônicos e a idade do reservatório mostra que quanto mais antigo o reservatório, menor é a riqueza de espécies de invertebrados bentônicos. E isso pode estar relacionado ao fato de que a idade dos ecossistemas aquáticos artificiais pode influenciar em outras variáveis, como por exemplo variáveis limnológicas, a concentração de matéria orgânica, as taxas de oxigênio, variáveis que estruturam a comunidade bentônica. Desse modo, nós concluímos que os fatores avaliados de forma geral, especialmente os fatores espaciais e a característica do reservatório, destacando a idade, eles explicam a estruturação da comunidade de invertebrados bentônicos em reservatórios no sul do Brasil. Obrigado pela atenção e aqui está meu e-mail para qualquer dúvida. Obrigado. Olá a todos e todas, me chamo Sávio, sou estudante de Biologia da Unesp de Botucatu e vou apresentar agora para vocês o trabalho de tema Mexilhão dourado em bacias tropicais e subtropicais da América do Sul. Existe algum padrão para a variação da abundância? O trabalho foi realizado por mim, pelo Gabriel, pela Adriana e pelo meu orientador, o Marcos Nogueira. Bom, no Brasil, a estratégia adotada em larga escala para suprir o aumento do consumo de energia elétrica foi a construção de inúmeras hidrelétricas, principalmente ao longo das últimas décadas. Hoje, a energia produzida por essas usinas já soma mais de 60% de toda a matriz energética nacional. Aqui à esquerda nós temos uma imagem de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a de Itaipu. Essas usinas, embora disponibilizem uma energia considerada relativamente limpa, quando comparada com outros tipos de produção energética, como a feita por meios de queima de combustíveis fósseis, é capaz de produzir grandes impactos socioambientais, que são observados ao longo e além do tempo de vida da usina e do projeto. Dentre os impactos causados por ela, podemos citar o desmatamento de grandes áreas para a construção de reservatórios, a inundação dessas áreas, a interferência negativa direta nas estruturas ecológicas,
a emissão de gases poluentes como o metano e o gás carbônico. A exemplo, nós temos aqui o caso da usina hidrelétrica de Sinop, em Mato Grosso, em sua fase de construção em 2015, na qual conseguimos ver uma imensa área desmatada e degradada. Um dos grandes problemas recentes dos ecossistemas aquáticos em geral, e em particularmente dos reservatórios de usinas hidrelétricas, é o processo de bioinvasão, que é a introdução de espécies não nativas que podem desencadear consequências indesejáveis à estrutura das comunidades, como, por exemplo, a extinção de espécies nativas, a modificação de interações interespecíficas e a diminuição da diversidade biológica. E, nesse sentido, a gente esbarra com o caso da bioinvasão feita pela Limnoperma fortunei, que é uma espécie bioinvasora e conhecida popularmente como mexilhão dourado, que já é muito comum em águas continentais americanas. Nas últimas décadas, a América do Sul tem presenciado uma grande dispersão e estabelecimento dessa espécie, que é nativa de rios e riachos do Sudeste Asiático. E o primeiro registro dessa espécie aqui na região da América do Sul foi feito no Rio da Prata em 1991. Essa espécie, ela possui altas taxas de dispersão relacionadas a alguns atributos biológicos, como presença de larvas livre-natantes, adultocéceis, alta fecundidade e alta tolerância aos fatores eliminológicos, como temperatura, pH e oxigênio dissolvido. Em estágio adulto, né, atinge até 4,5 centímetros de comprimento, sendo a porção superior de suas valvas uma coloração marrom escura e a porção inferior mais amarelada, dentro da qual o corpo do animal está protegido. A introdução e o estabelecimento do Limnoperma fortunei tem afetado a estrutura e os processos funcionais da comunidade planctônica, ameaçando espécies nativas e, portanto, a dinâmica de todo o ecossistema aquático. Além disso, os grandes prejuízos econômicos que as populações de mexilhão dourado trazem, devido à incrustação do tipo macrofouling, que é um crescimento sobreposto dos indivíduos em estruturas civis, mecânicas e diversos tipos de instalações, prejudicam, por exemplo, o funcionamento de usinas hidrelétricas, porque entopem tubulações de captação de água e o sistema de arrefecimento. Então, nessas imagens, a gente consegue ver inúmeros mexilhões incrustados em maquinários, né? E isso traz grandes prejuízos econômicos. O principal meio de dispersão do Limnoperma fortunei pelo Centro-Sul brasileiro é por meio dos sistemas hidroviários dos rios que compõem a bacia do Rio da Prata. E um dos principais rios dessa bacia é o rio Paranapanema, que ele está na divisa entre o estado de São Paulo e Paraná. Ele nasce no sudeste do estado de São Paulo, é um dos maiores e mais importantes rios da região, com mais de 990 quilômetros de extensão, e um dos rios com a melhor qualidade de água do estado de São Paulo. E ao longo dessa extensão, ele tem 11 usinas hidrelétricas, nas quais já são encontradas diferentes abundâncias de população de mexilhão dourado. E ainda existe uma lacuna de conhecimento sobre quais são as variáveis determinantes para o controle da dinâmica do mexilhão dourado em ambientes tropicais e subtropicais da América do Sul, pois não se observou uns padrões regulares na forma como essa espécie ela se dispersa. Tá? Então, o objetivo do presente estudo foi caracterizar a variabilidade da abundância de populações de mexilhão dourado ao longo de 8 reservatórios do rio Paranapanema, entre São Paulo e Paraná, por uma década, entre 2011 e 2020, e testar se essa variabilidade estaria associada a fatores hidrodinâmicos e ou sazonais. Os reservatórios selecionados para o estudo foram Jurumirim, Chavantes, Salto Grande, Canoas 1 e Canoas 2, Capivara, Taquarussu e Rosana, que estão dispostos em cascata ao longo do eixo principal do rio. Em cada reservatório foram realizadas amostragens bianuais, no final da estação seca e chuvosa, nos compartimentos de montante e barragem, entre os anos de 2011 e 2020. Foram feitos arrastos verticais da coluna d'água, desde o fundo até a superfície, com redes com uma área de 68 micrômetros de abertura. A profundidade mínima dos arrastos é de 5 metros, e no caso de locais mais profundos, a extensão máxima foi de 20 metros, para evitar a quantidade excessiva de detritos e sedimentos.
Já o material coletado ele foi acondicionado em frascos de vidro e fixado ao formal 4%, e em laboratório foram feitas subamostras que foram analisadas sob lupa binocular. Os dados das amostras foram utilizados para cálculo das densidades por amostra e depois extrapolados para indivíduos por metro cúbico. Entre os resultados, foram identificados que a maior densidade larval de mexilhão foi em outubro de 2019, em Jurumirim, com mais de 64 mil indivíduos por metro cúbico, diferentemente de Salto Grande e Taquarussu, que tiveram densidades bem menores. É importante ressaltar também que, pelos dados, nós conseguimos ver o desvio padrão ao longo dessa década, e também que 12,5% desses números estiveram entre 1 e 99 indivíduos por metro cúbico, 33,7% entre 100 e 999, 45,41% entre 1.000 e 9.999 e 8,3% acima de 10 mil indivíduos por metro cúbico. Aqui não foi possível observar a diferença entre montante e barragem. Então, nesse gráfico Blockspot, a caixa em si do box ficou curta e com desvio pequeno, e tanto da montante quanto da barragem ficaram muito juntas, significando que não existe diferença entre elas. Entre os períodos secos chuvosos também não foram observadas diferenças, já que as caixas ficaram curtas e muito juntas em ambos os períodos. E por meio desse gráfico, percebemos que a montante, tanto no período chuvoso quanto seco, tem uma maior densidade do que a barragem. Mas essa maior densidade, estatisticamente falando, é uma diferença muito pouca, muito pouco significativa. E por esse gráfico, conseguimos ver as densidades dos reservatórios ao longo da década. Então, no ano de 2011, estava ocorrendo o começo do processo de bioinvasão do mexilhão, e possivelmente por isso que a densidade aqui foi menor. Em 2014 foi o ano que houve um boom de densidade dos reservatórios, que pode estar relacionado com o período de seca do momento. E nos anos sequentes, essa densidade ela diminuiu e voltou a aumentar em 2019, e caiu novamente em 2020. Ou seja, por esse gráfico, a gente consegue ver que não há um padrão específico de abundância das densidades larvais. Então, a gente conclui que, com os dados utilizados para esse estudo, não foi possível associar a variabilidade da abundância do mexilhão dourado a fatores hidrodinâmicos ou sazonais. E para novas e futuras análises que serão feitas, serão utilizados outros dados liminológicos, como pH, temperatura. Também serão utilizados dados históricos de precipitação da bacia do Paranapanema, pois a quantidade de chuva nos últimos anos vem sendo muito irregular, devido a mudanças climáticas e fenômenos meteorológicos, e também dados de vazão das usinas, a fim de verificar se existe alguma associação entre os fatores e a abundância da espécie. Aqui estão nossas referências. Eu encerro por aqui. Muito obrigado. Bom dia. Eu gostaria de dar início à minha apresentação. Meu trabalho ele é intitulado Fluxo bentônico em um reservatório subtropical, estimado pelo cálculo da equação de Fick. Meu nome é Daniele. Esse trabalho ele teve a colaboração da professora Sheila, do Eric, da Darlene, do João Carlos, do professor Manuel Henrique Guandic, Viviane Moschini Carlos, Kurt Friese e do meu orientador André Henrique Rosa. Ele foi desenvolvido na Unesp de Sorocaba e no Instituto Helmholtz, da Alemanha, e ele teve a colaboração da Universidade Federal do Acre e da Universidade de São Paulo, Instituto de Oceanografia. Bom, como já é sabido, todas as atividades no entorno de ecossistemas aquáticos elas têm o potencial de interferir na qualidade ambiental desses ecossistemas, porque eles podem introduzir componentes antropogênicos. Eu gostaria de dar um enfoque nesse trabalho ao fósforo, que ele pode entrar, então, no ecossistema aquático por atividades externas, como lixiviamento de áreas agricultáveis, mas também pode entrar através de esgotamento sanitário sem tratamento, que é muito comum no Brasil, essa prática, mas os sedimentos também têm uma atuação na liberação de fósforo para a coluna d'água, dependendo da condição da coluna d'água, estratificada, desestratificada, temperatura, salinidade, todos esses pontos são importantes, então, pH,
para a liberação do fósforo para a coluna d'água e, então, poder contribuir para o aumento da eutrofização desse ecossistema. Bom, esse trabalho ele foi desenvolvido em Tupararanga, é um reservatório aqui do estado de São Paulo, próximo à cidade de Sorocaba. Ele tem uma relevância regional, porque ele abastece várias cidades do entorno, mas também ele tem uma importância científica, ele é estudado pela Agência Ambiental há um bom tempo, então ele tem uma base de dados bem robusta a respeito desse ambiente. Algumas características dele, ele tem mais de 100 anos, uma área de drenagem de aproximadamente 1.000 km², uma área de reservatório de 21 km², um tempo de residência varia de 270 dias a 95 dias, dependendo da estação, e uma profundidade média de mais ou menos 8 metros. Bom, o objetivo desse trabalho, então, foi identificar a contribuição interna por unidade diária na liberação ou no aprisionamento de fósforo e alguns metais presentes na água intersticial. Então, foi coletado testemunhos sedimentares da entrada do reservatório até a área de barragem, foi fatiado esses sedimentos e analisados todos esses parâmetros, na água intersticial e no sedimento, metais, carbono, todas as frações de fósforo, todas as frações de nitrogênio, alguns parâmetros físicos, e também foi feito o fracionamento do fósforo nos sedimentos. Qualquer dúvida, essas são as fontes. Para o cálculo, então, da contribuição por unidade diária, foi feito o cálculo de Fick's Law, utilizando essa equação. Também foi feita a análise da contaminação do sedimento utilizando os valores guia canadenses e também da nossa legislação, da CONAMA, e foi feito alguns cálculos de interações hidroquímicas utilizando o Axion. Os principais resultados foram altas concentrações de carbono na entrada do reservatório, um aumento ao longo do tempo de carbono e de nitrogênio, porque foi verificado da base até a superfície um aumento gradativo, também contaminação de acordo com os guias canadenses e brasileiros para nitrogênio, cromo, níquel e chumbo, e também para cromo. Vamos chamar a atenção para o cromo por valores acima de PEL na entrada do reservatório. Foi verificado também na água intersticial relação entre liberação de fósforo e ORP, então conforme reduzia a ORP, aumentava a liberação de fósforo e de ferro na água intersticial. Aqui nesse sedimento é possível ver essa relação entre a liberação de fósforo do sedimento, reduz no sedimento, aumenta na água intersticial, reduz a ORP, aumenta fósforo no sedimento, na água intersticial, e também compostos sulfatados, e aqui também, no momento que tem essa redução do ORP, aumenta alguns íons no sedimento. Também foi verificada, através do fracionamento do fósforo, as frações predominantes, que foram, as frações predominantes de fósforo no sedimento foram fósforos presos a micro-organismos e detritos, fósforo na água intersticial e fósforo nos hidróxidos de ferro, óxidos hidróxidos de ferro e manganês. Então, com esse fracionamento, é possível ver que o fósforo nesse testemunho sedimentar, que foi o número 5, esse fósforo está nas frações mais lábeis, então são mais fáceis de serem liberados na coluna d'água. E também esse fósforo preso no óxido hidróxido mostra essa relação com o ORP na liberação do fósforo para a coluna d'água. O próximo slide mostra a liberação do fósforo e de alguns elementos através da equação de Fick. Então, é possível ver, então, em relação ao fósforo. Bom, a maioria dos elementos, eles mostraram uma liberação de carbono em todos os pontos do sedimento, também amônia em todos os pontos de análise, exceto na área de barragem, que teve um aprisionamento de amônia, ferro também, e manganês também, liberação em todos os pontos.
Em relação ao fósforo, a gente tem uma retenção de fósforo mais na entrada do reservatório e mais na área de barragem, uma liberação de fósforo para o sedimento, para a coluna d'água, desculpa. Bom, então as principais observações desse trabalho foram diferentes movimentos, diferentes comportamentos em diferentes áreas do reservatório. Na entrada do reservatório, a gente tem um aprisionamento de fósforo, e na área de barragem a gente tem uma liberação de fósforo. A gente verificou através desse trabalho e sugerimos que o fósforo ele está na água intersticial. Essa liberação é devido à mineralização da matéria orgânica por vias óxidas, e também que a sazonalidade tem uma influência na liberação do fósforo, uma vez que a oxigenação e desoxigenação da coluna d'água induz, então, essa liberação dos fósforos presos ao óxidos e hidróxidos óxidos e hidróxidos e também na matéria orgânica. A equação de Fick foi importante para fazer essa verificação do comportamento. Bom, essas são as referências. Qualquer dúvida, então, eu estou à disposição. Olá, irei apresentar o trabalho intitulado Os efeitos top-down sobre algas perifíticas e macroinvertebrados em um reservatório tropical, uma abordagem experimental que tem como autores eu, Silvano Lima, e Ariadne do Nascimento Moura. Os estudos que vêm sendo realizados em lagos temperados e lagos subtropicais vêm mostrando claramente os efeitos top-down exercidos pelos peixes sobre o zooplâncton e os macroinvertebrados, e alterando indiretamente também os produtores primários, como as algas perifíticas e o fitoplâncton. No entanto, esses estudos eles são mais restritos, né? Ou seja, escassos, quando nós levamos em consideração os reservatórios tropicais, principalmente os presentes no Brasil. Então, buscando elucidar e preencher algumas lacunas da dinâmica e da estrutura das algas perifíticas e dos macroinvertebrados em reservatórios tropicais, esse trabalho tem como as hipóteses que os peixes reduzem a abundância de macroinvertebrados e aumentam a biomassa das algas perifíticas. Uma segunda hipótese é que a presença de macroinvertebrados ela diminui a biomassa de algas perifíticas e aumenta a biomassa de macrófitos. Esse experimento ele foi realizado na região litorânea do reservatório Jazigo, que está localizado no município de Serra Talhada, no estado de Pernambuco, Brasil. O experimento ele teve uma duração de 30 dias. Durante esses 30 dias, 6 tomadas de amostras foram coletadas, nos dias 0, 5, 10, 15, 25 e com 30 dias após o início do experimento. O experimento ele possuiu 4 tratamentos. Um tratamento controle, apenas com a presença da macrófita e Córnea crassips. Um tratamento P, com apenas a presença de peixes. Tratamento M, apenas com a presença dos macroinvertebrados. E um tratamento para verificar a interação entre os macroinvertebrados e os peixes. Os 2 primeiros tratamentos, o controle e com apenas a presença de peixes, esses mesocosmos cilíndricos confeccionados de ferro foram envolvidos com uma malha que não permitia a entrada dos macroinvertebrados nesses recintos. Enquanto que nos tratamentos com macroinvertebrados e com a interação macroinvertebrados e peixes, essa malha ela permitia a colonização tanto das algas como dos macroinvertebrados. Então, a macrófita utilizada em Córnea crassips, ela foi coletada do próprio ambiente. Essas macrófitas elas foram etiquetadas de acordo com o seu tratamento e dia de amostragem, como também pesadas, tanto no início como no final do experimento. Após isso, essas macrófitas foram mantidas em caixas d'água com aeração até o início do experimento. Os mesocosmos eles foram aqui instalados na região litorânea do reservatório e divididos em
4 blocos. Enquanto que o peixe utilizado, a espécie de peixe foi a Proclodus breve, conhecido popularmente como curimatã. É uma espécie que é nativa da região e também ela está presente no reservatório. Quanto às análises, nós desenvolvemos as análises de abundância dos macroinvertebrados, identificação das algas perifíticas, calculamos a biomassa das macrófitas e das algas perifíticas e, como os testes estatísticos, utilizamos uma nova para verificar possíveis diferenças na abundância e biomassa das comunidades e também um teste T para verificar diferenças entre o dia inicial e final da biomassa das macrófitas. Como primeiro resultado, nós podemos observar aqui as abundâncias dos macroinvertebrados ao longo dos dias 0, 5, 10 e com 15 dias, onde podemos observar que a abundância dos macroinvertebrados foi maior, principalmente no tratamento com apenas a presença dos macroinvertebrados. Isso nos dias 5, 10 e 15, com exceção do dia 0, que foi o dia inicial do experimento. E no final do experimento, nos dias 25 e no dia 30, essa diferença foi mais evidente, onde no tratamento M diferiu significativamente do tratamento controle, apenas com a presença de peixe, e no tratamento com macroinvertebrados e peixes. Observamos aqui a maior abundância desses macroinvertebrados, o que podemos inferir que na presença apenas dos macroinvertebrados, os peixes eles não consumiram, diferentemente do tratamento MP, onde tínhamos a presença desse peixe e houve uma redução significativa comparada com o tratamento M, mostrando assim o efeito exercido, esse efeito top-down exercido pelo peixe sobre os macroinvertebrados. Enquanto que para os resultados das algas perifíticas, podemos observar que as maiores abundâncias ocorreram nos tratamentos controle, apenas com a presença do peixe, e no tratamento com macroinvertebrados e peixe, mostrando que os peixes eles não consumiram essas algas perifíticas, mas que no tratamento apenas com a presença dos macroinvertebrados, os macroinvertebrados sim foram capazes de reduzir a biomassa dessas algas perifíticas e reduções significativas quando comparadas com os outros tratamentos, tanto nos dias 5, 10, 15, nos dias 25 e 30, esses resultados são mais evidentes, diferindo significativamente dos demais tratamentos. Por fim, nós podemos observar aqui a biomassa da macrófita Eichhornia crassips, onde nas barras em preto é o dia inicial, onde a biomassa não teve diferença significativa entre os tratamentos, diferentemente da biomassa final, representada pelas barras em branco, onde nós podemos observar uma diferença significativa. Houve um crescimento da Eichhornia crassips durante os dias, mas um crescimento maior, principalmente no tratamento M, ou seja, os macroinvertebrados eles reduziram a biomassa das algas perifíticas e permitiram assim o aumento da biomassa de Eichhornia crassips, devido à redução da competição entre esses dois produtores primários. Assim, nós concluímos que Proclodus brevis tem fortes efeitos sobre a estrutura das comunidades de macroinvertebrados e algas perifíticas e que a presença de macroinvertebrados ela diminui a biomassa de algas perifíticas e aumenta a biomassa de macrófitas. Assim, esse estudo contribui para a compreensão da ecologia de comunidades de reservatórios tropicais.